retomar, relembrar as ferramentas que a gente falou aqui, é bacana que vocês podem também retomar e podem compartilhar com colegas de vocês também, tá bom? Então vamos lá, o tópico principal aí que a gente vai falar é sobre a questão da liderança. Eu já fiz alguns webinários focados em competências de liderança e hoje a ideia é de trazer o conteúdo um pouquinho mais diferenciado, um conteúdo com algumas ferramentas para vocês conseguirem desenhar estrategicamente a equipe de vocês. A Ivel ainda não tem equipe, tudo bem, o conteúdo que eu vou trazer, ele é totalmente perspicaz para a autoliderança também, tá? Então, vocês também vão poder utilizar, até a parte de comunicação assertiva aqui, pode utilizar até na vida pessoal, qualquer tipo de conversa que vocês forem fazer. E a ferramenta de liderança para a equipe, vocês têm no conhecimento, estão preparados aí para o futuro também, tá? Bom, vamos lá então. Aqui é um pouquinho do que a gente vai falar nesse webinário. Acho bacana eu deixar claro aqui uma coisa. Quando eu estava bolando o webinário, o foco foi liderança situacional, que a gente vai falar aqui um pouquinho, eu peguei muita informação do livro MBA in One Day, que é do Ben Tigler. É esse livro aqui. É maravilhoso. Ele tem alguns aspectos e entre eles ele fala bastante da liderança. E foi através dele, eu já tinha ouvido falar muito da liderança situacional, mas foi através dele que eu conheci o quadrante do Ken Blanchard e é muito bacana. Então eu trouxe algumas ideias que são baseadas nesse livro e outras que são baseadas em ferramentas de treinamentos, desenvolvimentos, mentoria, coaching, um pouquinho de tudo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da essência da liderança em si, as lições de liderança do Ben Tigler, que é quem escreveu esse livro. Ele desenvolveu em parceria com a Sociedade Brasileira de Coaching, não sei se todos aqui já ouviram falar na SBC, e aí saiu esse livro e saiu um evento do MBA One Day. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma conversa estruturada, que é para trazer uma comunicação assertiva, uma comunicação focada em ação e resultado. Aí a gente vai entrar no tópico principal da liderança situacional e a gente vai chegar aí nas nossas conclusões, ok? Então eu vou falando, vou passando, qualquer coisa, dá um oi assim na câmera, fala no chat, fiquem à vontade, tá? Bom, alguns aqui, pelo que eu vi dos participantes, já me conhecem, outros não. Então, depois eu vou passar esse material para vocês, se vocês quiserem ver com mais calma, ou dar uma fuçadinha no meu LinkedIn também. Mas, bom, eu tenho aí mais de 1000 horas práticas em relação a desenvolvimento de profissionais em empresas, entre treinamentos, coaching, etc. A minha carreira foi feita em RH, eu trabalhei por mais de 12 anos em RH, em diversas multinacionais, aí, empresas nacionais também. E há mais ou menos 1 ano e pouco que eu atuo com a minha própria empresa, autônoma nessa área de desenvolvimento, tá? E aí, diante desse meu período aí de RH, eu sempre trabalhei com parte de treinamento e desenvolvimento. Então, uma coisa que sempre foi muito na minha veia, atendendo os líderes das empresas, área comercial, TI, financeiro, todos os líderes de diversos segmentos, tá? Minha graduação em administração e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Aí, além disso, eu fiz todos os cursos aí possíveis e imaginários dentro de parte de desenvolvimento. Lá no meu LinkedIn tem mais os detalhes, alguns trabalhos voluntários que eu faço também, outros tipos de trabalho, tá? Aqui é só um overview rápido. Não vamos falar de mim, vamos falar de liderança, que é muito mais legal. Vamos lá então, pessoal. Primeiro tópico aqui do nosso webinário, né? A essência da liderança. Bom, se a gente for falar de líder, a gente consegue citar aí diversas habilidades, competências e responsabilidades de um líder, né? Tem a questão da visão, da coragem, da organização, do planejamento, delegar, supervisionar, fazer as medições através de indicadores, relatar essas medições, porque a gente esquece que o líder tem um líder acima também. Então, tem todas essas responsabilidades, né?
E aí aqui a gente traz como a essência da liderança em 3 grandes pilares, que é assumir a responsabilidade, dar o norte e tomar decisões de fato. E aí entra essa frase muito famosa do Peter Drucker, que ele fala que aqueles que querem liderar devem aprender a liderar a si mesmos. Então, se você é uma pessoa autorresponsável, você assume, né? Você pega para você resolver e você assume a responsabilidade, você consegue assumir a responsabilidade de um time. Se você norteia a sua vida, se você dá as rédeas da sua vida, você faz isso com o seu time também. E se você toma decisão dentro da sua vida, no seu dia a dia, você também consegue fazer isso com o seu time. Então, a frase pode ser um pouco clichê, mas ela resume muito bem a verdade da essência da liderança, certo? Então, assumir a responsabilidade, nortear o seu líder e tomar as decisões, e não é tomar as decisões pelas pessoas. Você pode ser aquele líder participativo, que ouve as opiniões, que discute, que coloca na mesa e que aceita a opinião de alguém. Mas aí você pega essa opinião, você toma a decisão de aceitar e assume a responsabilidade e norteia a sua equipe para que ela vá naquele caminho, correto? Então, a essência da liderança aqui é você ter isso dentro de você para poder colocar para fora para o seu time. É importante a gente falar disso porque a gente vai falar aqui das competências, das habilidades da liderança, que elas são aprendidas. E se você quer ser um bom líder, você vai aprender e desenvolver essas habilidades. É daí que vem essa questão de você liderar primeiro a si mesmo. Ok? Só uma pequena introdução aí. Tudo bem até aí, pessoal? Tá acompanhando? Beleza. Sim, tudo bem. Vamos que vamos, então. As lições de liderança, né, que o Ben Tigler, ele comenta pra gente, aqui eu até menciono a página do livro, tá, para quem quiser depois dar uma pesquisada mais a fundo. Então, ele coloca em 3 conjuntos as principais lições de liderança. A gente vai se basear nessas lições para que a gente fale da liderança situacional e da comunicação assertiva, tá? Então, a primeira lição forte que ele fala é que a liderança pode ser aprendida. Não era engano quando a gente fala que é o líder nato, a pessoa nasceu para ser líder, ou quando falam o contrário, eu não nasci para ser líder, eu não sei liderar. A liderança nada mais é do que um conjunto de habilidades e de competências que você tem ou que você precisa desenvolver e aprimorar para você poder, de fato, nortear a sua equipe, tomar a decisão e assumir aquela responsabilidade que a gente está falando. Então, a grande questão é o seguinte, o que te separa de ser um líder exemplar, de ser o líder que você quer, de se aprimorar na liderança, é simplesmente o seu desenvolvimento de algumas competências e habilidades. E falo isso não só por atuar hoje diretamente com alguns líderes, mas durante toda a minha carreira de RH, quantas e quantas vezes não vi um plano de sucessão muito bem feito, quando a pessoa sabe liderar, né? E ao mesmo tempo, quantas empresas eu vi que não tinha plano de sucessão, por essa falta da habilidade de liderar. E o plano de sucessão era simplesmente aquela pessoa que nunca teve uma equipe abaixo e que aí você vai colocar ela com 5, 6, 10 pessoas abaixo. Como que você faz isso? Aí você é louca. Não, a liderança pode ser aprendida. É só a gente conseguir ter muita clareza da habilidade e da competência que aquela pessoa precisa desenvolver, que ela vai desenvolver e vai conseguir ser um bom líder. Então, essa é a grande primeira lição. Dentre essas habilidades e competências, tem várias que eu mencionei aí no slide anterior, mas a gente vai entrar mais claro na questão da comunicação. Porque a comunicação, ela pega um pouco de tudo. Tudo que você vai fazer exige essa comunicação. Por isso que eu quero dar essa dica aí da comunicação assertiva. A segunda lição que o Ben Tigler passa para a gente é que não há uma única abordagem correta para tudo e para todos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? É uma abordagem diferente para cada pessoa. As pessoas são diferentes, certo? E aí até coloco brincando aí
a imagenzinha da igualdade e da equidade, né? Não sei se dá para enxergar bem aí, mas a igualdade, obrigado, o Ricardo vai sendo meu. A igualdade tem 3 caixas iguais, né? E a equidade são caixas diferentes, onde todos estão, de fato, enxergando o campo. Vamos substituir essa caixa por a comunicação do líder com a sua equipe, né? Então, se o líder pegar e se comunicar igual, aquele menininho ali do cantinho que não está enxergando nada, coitado, é aquele que está perdido na equipe. Ele não vai conseguir progredir. Você está falando com uma pessoa que está lá super no alto, vendo tudo da mesma forma com uma pessoa que não está enxergando um passo à frente dela. Agora, quando você faz uma abordagem correta para cada colaborador, é como se com aquele colaborador mais júnior, aquele menorzinho ali, essas 2 caixas fossem o quê? Uma forma de comunicação diferenciada. Mais comunicação, mais atenção, aí para o outro menos, e o outro ele já caminha sozinho. Então, na liderança, que é o foco principal que a gente vai pegar aqui, a grande questão e a grande sacada é saber fazer uma liderança situacional, que é onde a gente vai pegar do Ken Blanchard, que ele traduz isso de uma forma maravilhosa, tá? E a terceira lição que ele coloca aqui pra gente é: supere a si mesmo e ajude os outros a fazer isso também. Aqui é uma lição ampla de tudo que a gente vai falar e de tudo mais que engloba o mundo da liderança. Quando você desenvolve sua competência, desenvolve suas habilidades, consegue desenvolver uma comunicação assertiva, age de uma forma com equidade dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, você está se superando, porque você está treinando e sendo mais habilidoso das suas competências, e você está passando isso para os outros de uma forma correta. Sabe aquele líder, eu não sei se vocês já tiveram isso, que vocês levam de exemplo para a vida toda? Aí tem os dois, né? Tem o exemplo daquele líder que você nunca vai ser igual, aquele que você fala, eu não quero ser um líder assim. E tem o exemplo daquele líder que você fala, caramba, é assim que eu quero ser. É isso, é assim que eu quero ser. Essa pessoa que você se modela, ele se superou e conseguiu passar isso para os outros também. É a terceira grande lição dentro de liderança que o Ben Tigler fala aí pra gente, tá bom? Até aqui, ok? A gente introduzir aí na comunicação. Ok. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Joia, reflexo tá joia. Eu vou seguindo, mas podem interromper, tá? Vamos lá. Vamos passar aqui para a parte da comunicação, né? A ideia de ter uma comunicação mais assertiva, tá? Então, a ideia principal desse slide aqui é eu passar para vocês uma ordem onde vocês podem estruturar uma conversa, ponto. Gente, não vou ficar inventando roda, falando palavras difíceis, né? Porque a minha ideia aqui é facilitar e passar o conhecimento de uma forma que vocês possam sair pregando amanhã de manhã. Então, eu coloco aqui 6 Ws, porque é o nome, vamos dizer assim, oficial que você encontra nas pesquisas. Mas acaba ficando um pouco confuso quando você vai pesquisar isso na internet. Aparece 6W, 2H, 6W, 5H, 4H, 3W. Aí você fala, gente, é W e H para tudo que é lado. Aí se mistura com uma ferramenta de gestão, que é um pouco diferente dessa que eu estou falando. Então, assim, não vamos nos atentar ao nome, mas sim a ideia principal do que eu quero passar aqui para vocês, tá? Ele vem com esses 6Ws porque vão baseado nas palavras where e what em inglês, que significa onde e o que. Mas a ideia é a gente seguir essa estrutura. Então, vamos lá. Em que momento que você vai usar isso aqui? Para dar um feedback, né? Então, todo mundo que se interessa por assunto de liderança já deve ter ouvido falar no famoso feedback sanduíche. Clichê, clichê. Mas muita gente acaba não tirando da gaveta. Mas vamos mudar um pouquinho do sanduíche, vamos aprimorar um pouquinho aqui para vocês darem. Então, para feedback, para conversas informais, para formalizar uma conversa também serve. Ele também vai servir para reuniões.
isso aqui deixa a reunião efetiva. Não sei se vocês já passaram por uma situação, acredito que todos, onde vocês foram numa reunião, aí saíram da reunião e falaram assim, essa reunião podia ter sido um WhatsApp, essa reunião podia ter sido uma mensagem, podia ter sido um e-mail. Oi? Acho que alguém abriu o microfone sem querer. Deixa eu mutar aqui a pessoa. Bom, vamos lá. Achei que alguém estava falando aqui da reunião que podia ser uma mensagem para mim. Então, todo mundo já passou por isso. Então, ela também serve para estruturar a questão da reunião. E sabe para que mais que serve também? Quando alguém vem te pedir opinião, ou quando você quer, por vontade própria, dar um pitaco assim na vida da pessoa, faz essas perguntas para a pessoa. A pessoa vai falar assim, nossa, que bom que conversar com você. Vai sair com uma clareza maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá, como é que funciona? Primeiro de tudo, você vai entender qual é o estado atual daquela pessoa, daquela situação, daquela reunião. Então, vamos supor, não sei, eu vou pensar aqui em algum exemplo, uma reunião mesmo com o seu time, né? Você está tendo alguns problemas de produtividade, de falta de resultado ou de comunicação no time, aí você vai fazer uma reunião para fazer uma conversa geral. Então, você coloca qual que é o estado atual. Em que cenário estamos hoje? Qual é o problema? Tá? Aí, tem que deixar claro, numa segunda etapa, onde você quer chegar. Então, qual é o estado desejado? Gente, parece besteira o que eu tô falando. Só que assim, vocês vão se identificar. Aquele momento que as pessoas falam assim, não, porque não sei o que isso não tá bom, mas o que você quer? Não sei, mas isso não tá bom. E quando vem esse não sei, a pessoa não sabe te responder essa segunda etapa. Qual é o estado desejado? E aí, gente, não vai chegar em lugar nenhum. Ou vai se tornar uma briga, desculpa, sem fundamento, ou é aquela conversa que poderia ter sido um WhatsApp. Então, parece besteira, mas vamos lá. Estamos aqui, queremos o quê? O exemplo que eu estava dando. Uma equipe mais engajada, que trabalhe todo mundo junto e que traga mais resultado. Esse é o cenário que queremos. Ou seja, você já consegue direcionar as pessoas a pensar no resultado que você quer. Desafios. Brainstorm lá na reunião. Pessoal, quais são os desafios que a gente está enfrentando hoje? O que está acontecendo hoje? Né? O que nos impede de ser uma equipe unida, de performar, de trazer mais retorno, de atingir nossas metas? Aí vai começar a aparecer os problemas. Né? Então, aquela pessoa que está lá reclamando, tá, mas qual que é o seu desafio hoje? Ah, eu não consigo falar com fulano. Então tá, vamos levantar qual é o desafio. Depois, você vai para os recursos. Então, você tem que analisar o que você tem hoje que vai te ajudar a chegar naquele estado desejado. Tá vendo como é importante saber qual é o estado desejado? Aonde você quer chegar? Então tá, hoje nós temos pessoas que se comunicam muito bem na equipe, nós temos o fulano que faz um ótimo relatório, nós temos ciclano que faz um planejamento incrível, então ele vai poder estruturar melhor essas metas. Nós temos uma liderança aberta, que a gente pode levar ideias, nós temos flexibilidade, enfim. Quais são os recursos? Recursos aí tem que abrir a cabeça para fazer conversa estruturada. Então, recurso financeiro, psicológico, tempo, ou seja, não é só o dinheiro, né? Mas é o tempo também, são as competências que você tem dentro da sua equipe, as habilidades que você tem dentro da sua equipe, dessas pessoas, as oportunidades que você tem no mercado que a sua empresa está englobada. Então, é pensar de uma forma mais ampla. Aí, que ações que a gente vai fazer, então, para sair da onde a gente está, chegar onde a gente quer, eliminando esses desafios, utilizando esses recursos? Quais são as ações? Bom, então, vamos fazer o seguinte, fulano, você vai fazer uma planilha e vai elencar para a gente aí as metas que você acredita que sejam mais coerentes. Ciclano, você vai fazer um brainstorm, que vocês são bons de comunicação e vão trazer novas ideias para áreas. E você vai fazer a parte da venda, sei lá. Você vai diferenciar aí, especificar as ações dentro da sua equipe e no final vai falar assim, ok,
Como nós vamos mensurar o resultado dessa nossa conversa, dessa nossa reunião? Então, a gente vai colocar a planilha de indicadores, vai acompanhar durante uma semana. Sexta-feira da semana que vem a gente vai voltar a se falar e ver os indicadores. Ótimo. Na próxima reunião dos sonhos, né? Tipo, olha, a gente está aqui, ó, poderia durar 20 minutos as reuniões que duram 4 horas fazendo isso. A gente está aqui, a gente quer chegar aqui, nosso desafio é esse, a gente tem esses recursos, então vamos fazer o seguinte e mensurar dessa forma. O que parece isso para vocês? Parece adequado? E é possível de colocar em prática. Eu não estou ensinando aqui um negócio de meio mundo que você vai ter que ler um livro inteiro e estudar horrores e fazer um treinamento completo para saber fazer isso. É só você pegar essa colinha aqui, ó, essas perguntas, estrutura a pauta da sua reunião assim. Estrutura a pauta do feedback que você vai dar para o seu colaborador dessa forma. Alguém veio te pedir opinião. O que você acha que eu faço? Faz essas perguntas para a pessoa. Mas o que está acontecendo agora? E o que você queria que acontecesse? O que está te impedindo? E o que você tem para te ajudar? Então, o que você acha que você pode fazer? Como é que você vai saber que você fez? Acabou. É muito mais legal tu falar assim, eu acho isso, sem fundamento nenhum. Às vezes nem ajuda a pessoa. Então, vocês entendem que o feedback, problemas, quando vocês estão com dificuldades de comunicação, problema entre os colaboradores, briga, ou, enfim, falta de entrosamento entre eles. Esse tipo de comunicação para resolver problemas, ela é muito efetiva. Por que a maioria dos problemas não são resolvidos? Porque as duas partes ficam falando, cada um no seu lado, cada uma a sua visão, o seu problema, e nenhuma das duas vai para os desafios, recursos ou ações que devem ser feitas. Se você for a parte que vai para o desafio, recurso e ação, você vai resolver o problema da pessoa. Beleza? Já valeu até aqui? Coloca para mim no chat, sim ou não. O Ricardo eu já sei que tá assim. O Antônio também tá fazendo assim com a cabecinha. Tô vendo algumas pessoas, não consigo ver todo mundo. Tem pessoas que estão sem nome, mas enfim, tô vendo aqui. Tá valendo a pena? Opa, se valeu, então pronto. Então, comunicação já ninguém mais vai pecar. Por que foi importante eu falar da comunicação antes de entrar na liderança situacional? Porque quando você vai liderar de uma forma com equidade, você precisa saber se comunicar com seus colaboradores, senão de nada adianta. Certo? Querem ver da liderança situacional? Tô curiosos? Maldade, né? Ficar esperando, ficar enrolando. Eu tô brincando com vocês. Vamos lá. Vai ser rapidinho, porque vocês estão super rápidos aqui. Vamos lá, entrar na questão da liderança situacional. Essa, para mim, é uma fórmula mágica. Eu atendo muitos clientes no setor de liderança e eu sempre faço, sempre funciona e sempre dá certo. Então, eu acredito nela porque eu vejo na prática. Eu fiz com a equipe minha. Eu ensinei e fizeram. Então, eu acredito que vale muito a pena falar um pouquinho sobre isso. Eu coloco aí a página, acho que está um pouquinho pequenininha, do página 53, tá? Se alguém for ver no livro depois. Essa liderança situacional, se você digitar no Google, liderança situacional, Ken Blanchard, vocês vão ver bastante conteúdo, é bacana se aprofundar nela, mas eu já vou passar aqui de uma forma bem didática e a ideia é que vocês já consigam até ir pensando, hein, na equipe de vocês, já vai rascunhando e depois vocês conseguem fazer um planejamento bem estratégico, tá? Então vamos lá, o que a liderança situacional nos diz? Cada colaborador está em um nível de desenvolvimento. Questão da equidade lá, que eu introduzi para vocês antes. E para cada nível de desenvolvimento, existe um estilo de liderança. Ok? Ok. Beleza.
Então, o que que acontece? Aqui nesse gráficozinho, a gente tem os níveis de desenvolvimento embaixo, D1, D2, D3, D4, e temos os níveis, os estilos de liderança no quadrante acima. Se vocês repararem, nesse quadrante, está escrito aqui embaixo, ó, direcionamento, né? Vamos traduzir de uma forma mais simples, direcionamento. E aqui vamos traduzir como apoio, como suporte, a barrinha de cima, tá? Então, o estilo de liderança de Ken Blanchard, que ele desenvolveu, é baseado no quanto que você direciona e no quanto que você apoia, tendo em mente qual é o nível de desenvolvimento do seu colaborador, ok? Então, vamos lá, quando a pessoa está num D1, o que é o D1? O desenvolvimento 1. É aquele iniciante entusiasmado, tá? Então, ele tem baixa competência, porém ele tem alto compromisso, tá? Agora, nesse momento, eu vou passar para vocês bastante informação. E eu sei que tô vendo que tem gente anotando tudo. Se perder, fica tranquilo. E depois eu vou passar para cada um por escrito. O D1, S1, acho que é bom, né? Que aí vocês conseguem. Beleza. Então, eu passo lá pelo WhatsApp de vocês, ou enfim, pelo e-mail, eu passo para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. O D1 é o iniciante entusiasmado. Então, é aquela pessoa que tem baixa competência, mas ele tem um alto compromisso. Que funcionário é esse? Normalmente aquele novo de casa. 6 meses não, 3 meses de empresa, 2 meses de empresa, ou que mudou de área e chegou na sua área lá agora, não conhece muito das coisas, ou que foi promovido. Então, também, assim, ele tem baixa competência no que ele, né, que estão exigindo novas competências dele, mas ele tem alto compromisso. Então, é aquele cara entusiasmado, tá disposto a aprender, é otimista, mas ele tá só começando. Qual que é o estilo de liderança? Esse gráfico, ele tá bem claro aí, ó. O D1 é vermelhinho, você vai para o estilo de liderança vermelhinho S1, que é o directing, né, que ele fala, que é o direcionamento. Você pode ver que ele tá bem no canto lá, então ele tá no alto direcionamento e no baixo apoio, esse S1. Por quê? Esse estilo de colaborador vai exigir muita direção prática, orientada a tarefas, dar ênfase de como mostrar as coisas, dar dicas, oferecer os planos de ação com etapas, regras, os procedimentos. Só que ao mesmo tempo vai ser pouca atenção pessoal e de apoio. Não está precisando daquilo. Ele está empolgado. Tudo que você passar, ele vai fazer, ele vai conhecer. Mas você precisa direcionar, senão ele vai ser aquele carinha que estava mais baixinho ali, sem enxergar o campo. E aí, o que eu cansei de ver nos meus anos de RH por aí? Funcionário que saía depois de 3 meses, aí a gente fazia entrevista de desligamento. Não, então é porque eu fiquei perdida, eu não sabia o que fazer. Faltou o estilo de liderança de direção, S1. Tá? Ok até aí? S1, D1. Cara novo. Valeu, Fernando. Cara novo, entusiasmado. E você vai lá e direciona. Ou seja, gente, não é porque a pessoa está motivada que você vai largar ela lá e vai se preocupar com o cara que está desmotivado. Tá? Então, como é que funciona aí? Ó? Tem uma equipe abaixo hoje, coloca o nome da pessoa que está aí no S1 e vai bolando seus planos de ações, tá bom? D2. O D2, ele é aquele funcionário desiludido. Quem nunca, né? Chega na empresa, tudo maravilhoso. Aí dá uns 6 meses, você começa a ver que não é bem aquilo. Aí você começa a ver que tem muito problema, que tem muito detalhe, né? Que tem uma questão mais ou menos. Então, o que acontece? Esse cara, esse colaborador, ele tem alguma competência. Então, vai uns 5, 6 meses de casa, tem alguma competência, mas ele tá com baixo comprometimento. Ele tá assim, caindo na real, tá? Então, quem chega nesse nível, ele descobre que a realidade tem umas inconsistências, que o trabalho do mundo real é muito mais difícil que na teoria. Às vezes ele tá descobrindo que a cadeira que ele tá é maior do que para ele.
entendeu? Então, nesse caso, a autoconfiança dele pode dar uma flutuada, tá bom? Qual que é o estilo de liderança? Quadradinho S2, coaching, que pode ser traduzido como o líder coaching mesmo, ou aquele treinador mesmo. Então, é aquele que vai encorajar. Essa abordagem, ela vai envolver muito comportamento direcional, assim como do S1, de direcionar muito, só que também, você viu que foi lá para cima, muito comportamento de apoio, de suporte. Então, tem que enfatizar o envolvimento daquela pessoa com a área, corrigir aquela pessoa quando necessário e principalmente encorajar, motivar. Dizer que, olha, você está no caminho certo. É normal agora que você está conhecendo as coisas, entender que tem alguns tropeços. É totalmente normal, quero te ouvir, quero te entender, estou aqui para você. Faz sentido? Sim. Oi, Ivi, eu queria Oi? fazer uma colocação. Essa pessoa que você está citando é exatamente uma pessoa que existe hoje na empresa, né, que eu trabalho. Tá. E eu senti assim muito esse encorajamento no início, uma motivação por parte dele. Nesse caso, ele não é liderado por mim. Tá. E aí ele foi muito assim, bem recebido por todos da empresa e muito motivado. Mas passou-se um tempo, ele começou a ficar um pouco preocupado porque ele se sentiu desassessorado. Ele sentiu assim, foi só no começo que eu tive um acompanhamento e depois eu fui praticamente largado, né, para fazer as tarefas. E então eu percebi assim, o líder ficou ausente nessa situação, não propositalmente, mas por ter outras questões de trabalho, de ter que tá fazendo outras funções e não teve tempo, mas eu percebi que os colegas de trabalho começaram a dar apoio para ele e orientá-lo e fazer isso que você está dizendo. Então, não necessariamente precisou do líder ali, né? Então, a gente percebeu que os próprios colegas de trabalho começaram a dar apoio para ele e orientar nessa parte de experiência, que ele não tinha muito, e isso eu achei bastante positivo, né? É difícil você ver hoje na empresa, porque geralmente era a mesma função, né, dessas pessoas que estavam ajudando ele. Então, tem empresas que o pessoal vê como um concorrente, né? Falar, Muito competitivo. sim, então não vai dar esse suporte. E essa pessoa teve um apoio de outros da mesma função dele, de mais experientes, para encorajá-lo e direcioná-lo. Ótimo. É muito bem colocado, porque quando a gente chega lá no S4, esses S4 normalmente dão essas direções. Porque é uma pessoa que já não precisa tanto da direção. Sim. E provavelmente nessa equipe eram pessoas mais experientes, mais sêniores, já estavam bem direcionadas, aí o que ofereceram para ele? O suporte e a direção, que é o que o S2 precisa muito. Sim, eu acho muito importante esse assunto que a gente está discutindo, que você está nos instruindo, porque eu vejo que são detalhes. Para ser um líder, são detalhes, né? E às vezes não é simplesmente você mostrar que você conhece, mas às vezes é você entender as fases que cada um dos seus liderados vão estar passando. Então, Exato. é um ciclo que você tem que estar sempre se renovando, porque não é simplesmente você instruir a pessoa, falar, é isso, acabou, uma cartilha simples e depois você deixa de acompanhar. Acho que é um acompanhamento diário dos seus liderados. Exato. Né? Desculpa, exatamente. tá? Tô falando demais, não quero atrapalhar. Imagina, eu adoro que participem, gente. Eu odeio monólogo. Ive, posso só Sim. complementar aí uma coisa assim que eu acho que tem refletido muito com relação ao que eu passei no ano passado. E eu tenho uma equipe de 12 pessoas e uma das coisas que eu fiquei muito impressionado é a questão da honestidade da gente como líder, né? Da forma como que a gente fala com eles, mas nunca deixando de ser honesto com relação ao que eles estão passando naquele momento na empresa. Isso faz uma diferença enorme. Eles estão vindo de outras empresas e teve uma menina que chorou comigo, que ela falou, eles me chamam lá pelo sobrenome, o Vessiane, é impressionante, ninguém nunca chegou para mim e me mostrou esse defeito.
onde eu precisava melhorar. É. Então, assim, eu entendo que a gente tem que ter uma liderança, conforme o colega colocou, mas que seja uma liderança honesta, sincera com eles, com o intuito de que talvez na hora ele possa até ficar com raiva, mas ele possa depois refletir de que ninguém nunca falou isso. E, infelizmente, eu acho que no momento que a gente está passando o Covid, a gente está tendo essas reflexões. Até onde, né, que eu fui certo com as pessoas e até onde que eu não fui. Né? Até onde que minha liderança alcançou aquela pessoa. E, assim, é muito legal isso, porque eu tive uma outra situação que o cara mudou o casamento dele. Porque ele falou, cara, a forma com que você está sendo honesto comigo, eu não estou sendo honesto dentro da minha casa. E eu preciso mudar o meu comportamento, porque o meu comportamento dentro de casa está refletindo direto no meu trabalho. Porque da mesma forma que eu estou fingindo ser uma pessoa lá, eu estou fingindo ser uma pessoa aqui. Exatamente um coach que eu fiz com um dos meus funcionários. Então, assim, para a gente refletir como líder, a questão de que, né, a gente está passando um momento de muita reflexão, da questão da honestidade, gente. A gente não deixar de ser sincero com as pessoas. Porque o que mais o mundo está precisando hoje se chama de sinceridade. Não é falando grosso, não é brigando, mas com muita sabedoria a gente não deixar de falar sinceridade com as pessoas. Exato, concordo. Entra pegando a deixa do que você falou, às vezes a pessoa pode até ficar brava. Acho difícil se você souber dar o feedback de uma forma estruturada e uma conversa de uma forma estruturada. Entendeu como a comunicação entra em tudo? E outra deixa também, essa questão da honestidade, os meus clientes com equipes grandes, a gente fazia uma reunião de desenvolvimento e ele falava para o próprio colaborador, olha, você está há tanto tempo na empresa, então eu entendo que você seja um D2, a minha ideia é te dar bastante direcionamento, é te dar bastante apoio, você concorda, você não concorda, o que você está sentindo? E eles chegavam a abrir essa matriz, não com o nome das outras pessoas, mas chegava a abrir e pegar o feedback da pessoa. E funcionou muito bem. Então, o que você e o Fernando colocaram é essencial. Sem dúvida, é essencial. Alguém escreveu aqui no chat também. Você acha que as gerações mais novas se desiludem mais rápido? Sim. Aí seria um assunto para um outro webinário, porque tem assunto, tem geração Y, X, esses nomes todos aí na moda. Desiludem, mas não é porque desiludem. São mais ansiosos por resultado. E não dá para generalizar, tá? Não dá para generalizar, porque isso é muito de perfil comportamental de uma pessoa. Dependendo da área que você atua, você vai ver isso sim em pessoas mais novas hoje, que o mundo está mais rápido, né? Antigamente você tinha que fazer uma pesquisa, você tinha que ir atrás, você tinha que descobrir. Hoje as pessoas estão nascendo com a resposta na ponta da língua. Né? Se não tem a resposta, em 5 segundos você acha alguma coisa no Google. Então, elas não é que elas se desiludem, elas esperam um retorno mais rápido. E aí, a parte do gestor é lidar com expectativa. Tá? Então, na hora que você faz esse direcionamento e quando você entra com esse apoio, o lidar com a expectativa da pessoa que vai jogar e vai falar mais alto. E lidar com expectativa entra muito na questão que o Versiani falou, vou te chamar de Versiani já, que falou pra gente da honestidade. Não adianta você querer manter aquele cara empolgado, falando, não, porque aqui você vai ter como crescer, olha, em um mês eu vou te dar uma promoção, vou te dar um aumento salarial. Isso não é lidar com expectativa. Lidar com expectativa é fazer, novamente, feedback estruturado, mostrar para essa pessoa mais jovem que existem competências e habilidades técnicas e comportamentais para aquele cargo, ele tem algumas, ele precisa desenvolver outras, traçar um plano de desenvolvimento, acompanhar diante de um feedback e assim recompensá-lo. Você lida com a expectativa. Você está falando para... Tem gente, principalmente alguns jovens, que acham que já estão prontos para tudo, que já conhecem tudo. E aí, como que você vai mostrar? Então, é avaliação de desempenho, né? Praticamente. Então, você entra com uma avaliação da pessoa, pontua feedback sanduíche, pontua tudo que ele está fazendo de bom, pontua tudo que ele tem a ser aprimorado e retorna para finalizar com mais elogios, para não desmotivar essa pessoa. Mas essa pontuação do meio, do hamburguinho aí do feedback sanduíche,
tem que ser muito clara e ter ações de desenvolvimento. Então, você vai falar assim para a pessoa, olha, para você crescer aqui dentro, para você continuar com essa expectativa alta e tal, você precisa desenvolver isso, isso e isso. Desde um Excel até melhor comunicação. Você tem que abordar todos os pontos que aquela pessoa tem a desenvolver. Traçar um plano de ação e acompanhar o desenvolvimento dela. Assim você está lidando com a expectativa, está dando direcionamento, está dando apoio e está conseguindo manter a pessoa motivada. Não sei se eu respondi, Antônio, acho que foi o Antônio que colocou. Qualquer coisa, vocês comentam aí. Na área de tecnologia, a expectativa dos jovens é muito grande. Sim, exatamente. Isso também, boa, e uma falta de procedimento interno que já ajuda. Eu não entendi muito bem a pergunta. Quer abrir o microfone, Antônio? Fica à vontade. Eu não entendi, não sei qual é o Antônio aqui. É Antônio de Moraes? Deixa eu só ver aqui o que eu coloquei, porque eu estou em duas situações. Só para ver se consigo te ajudar mais. Eu respondi a primeira. Não, não é nem procedimento, não. Eu estava no sentido de... Espera, fugiu a palavra. Eu escrevi procedimento, mas não era procedimento, não. É um manual de orientação. Conduta, né? É um manual de conduta. Um manual de conduta interno, às vezes, acaba minimizando muita coisa, né? Ah, tá, mas você está dizendo assim, de você fazer um manual para os líderes fazerem isso com seus liderados. Sim, exatamente. Isso tem que, né, vir de cima, da mesma forma que eu estou ensinando aqui, vocês ensinarem os seus liderados e assim por diante. É isso mesmo. Você tem alguma ferramenta padronizada para realizar feedback formais e periódicos para indicar? Que seja fácil de implementação? Tenho. Tem uma questão de uma estrutura do feedback, tem essa do feedback sanduíche e tem o 6W, que é o que eu passei aqui. Deixa eu anotar, eu vou passar... Eu passo para todo mundo, né? Ao invés de passar só para o Pedro, eu passo para todo mundo as ferramentas de feedback, tá bom? Sim. Eu vou anotar. Diga. Tinha mais alguma coisa aí para complementar. Eu percebo muito que, assim, se fala muito nas empresas hoje de aquela avaliação de perfil, né, do funcionário, quando ele vai ser contratado para aquela determinada função. Então, é feito toda uma análise, cada empresa faz o seu... tem aquelas... teste comportamental. Nomes, né? Porque aí você vai descobrir o perfil daquela pessoa para a vaga, né? Mas eu percebo que isso aí tem acontecido muito no início, isso acontece muito no início. E é uma ferramenta que você tem que usar sempre, porque você está lidando com o comportamento do seu funcionário, então, e você faz aquilo no início, quando ele é contratado, e aí entra exatamente naquilo que você estava dizendo, que cada um tem que ser liderado de um jeito, cada um tem um perfil. Não adianta você querer passar uma regra para todos e achar que todos vão cumprir e vão ter a mesma eficiência, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido, né? O que a gente podia estar fazendo em relação a estar sempre acompanhando isso, né? Porque é uma forma de você não se esquecer com quem você está lidando. Você fala assim, poxa, essa pessoa é forte em comunicação, essa pessoa é forte em escutar, essa pessoa tem que frear mais, porque senão ele é muito avançado, ele quer fazer as coisas como pensa, ou essa pessoa é muito devagar, eu tenho que estar empurrando, porque ela é mais retrativa, enfim. Então, eu queria que você passasse alguma coisa nesse sentido também. Não sei se cabe nesse... Não, posso falar. Tá falando isso, né? Posso falar, sim. Cabe muito bem... desculpa, peraí, pode falar, Antônio. Deixa eu só fazer um complemento aí, Ive. Quando se fala da contratação do perfil, é porque você também já tem na sua empresa desenhada qual é o perfil que você busca, né? Isso. Então, não dá... Dentro daquilo que você desenhou para aquele cargo e o perfil do cargo, não dá para você fugir muito. E é lógico que, às vezes, nas contratações, você acha que você está contratando o melhor do mundo e, às vezes, nem sempre. Então, é por isso que eu incluí ali que um manual de conduta, um manual de procedimentos, ele vai ajudar ali um direcionamento para quem está abaixo da sua tutela ali, né?
Sim. Então, é mais para complementar aí o questionamento do colega aí. Sim, eu acho que dá para falar. Vou tentar responder aí os dois, aí vocês me falam se fica claro. Acho que uma coisa que é extremamente fundamental são os testes comportamentais. Isso que o Antônio falou, os trabalhos que a gente faz na empresa, a gente faz de mapeamento de perfil. Então, tem várias utilizações para o teste. Então, por exemplo, eu chego numa equipe comercial, o gestor fala para mim, Ive, a minha equipe não está performando, não bate meta, parece engajado, os caras falam, conversam, mas não vai para cima. Não bate meta, não acontece. Aí quando a gente faz o perfil comportamental, a gente entende qual é o perfil que tem naquela equipe. Aí a gente pega, olha, quem da sua equipe performa muito bem? Ah, fulano. Vamos olhar aqui o perfil dele. Ele tem uma dominância alta, ele tem uma interação muito alta, ele tem uma estabilidade baixa, uma cautela mais ou menos. A gente vai analisando o perfil. Aí a gente fala, pô, se esse cara aqui performa, e aí você falou para mim que esse não está performando nada. Aí eu faço a comparação desses perfis e falo, olha, na sua área comercial, esse perfil aqui de baixa dominância, baixa influência, não está indo, porque são pessoas mais tímidas, são pessoas que não se impõem, não se, né? Porque o que eu estou falando aqui de dominância, influência, cautela e estabilidade é o famoso DISC, né? Que é um teste comportamental mais conhecido no mercado. Só que ele consegue trabalhar de uma forma muito estratégica com a equipe e na contratação, tá? E além disso, durante, não só na contratação tal, mas durante, tem um outro teste comportamental que aí já não é tão mais conhecido, mas que eu utilizo com todos os meus clientes e que é fenomenal, que é um teste voltado para valores. E aí o que ele mostra? Quais são os motivadores que faz aquela pessoa entrar em ação? Então, por exemplo, pessoas de tecnologia não são pessoas com alta interação, alta influência, são pessoas que provavelmente têm uma baixa influência, que são mais motivados pelo regulador, pelo teórico. E quando você sabe a motivação da pessoa, você dá um direcionamento, que a gente está falando aqui, focado nessa motivação. Então, por exemplo, você vai para uma área comercial, que a pessoa tem uma alta motivação econômica e uma alta motivação política, que é aquela motivação por ser responsável, por pegar para ele, por fazer o negócio acontecer. Aí você dá um projeto que é um projeto que você fala assim, olha, você vai ser responsável por fazer alguma coisa aqui para ajudar as pessoas, mas não tem retorno financeiro nesse momento e é um projeto que você vai ter que estudar bastante para desenvolver. O cara não vai se motivar. Você não vai manter ele engajado, porque o motivador dele é econômico e político. Ele quer projeto que tenha resultado, que tenha retorno financeiro, que ele seja responsável, que ele pode pegar e sair fazendo. Agora, se você der uma pessoa na sua área que é totalmente altruísta, que é aquela pessoa que é movida pelo bem, não vê a quem, humanitária, e que é muito, por exemplo, teórico, que é aquela pessoa que gosta de estudar, que gosta de conhecimento, que gosta de ver coisa nova. Aí você vira para a pessoa e fala, você vai fazer um projeto que o objetivo principal é dar lucro, não vai ajudar ninguém, porque você só vai pegar e colocar isso daqui em pauta, e ele já está todo elaborado. Você não precisa estudar, não precisa fazer nada para isso. Você não mexeu com o motivador do cara. Você desmotivou ele. Ele não quer saber de dinheiro e de não estudar. Agora, se você falar, olha, você vai fazer um projeto social, onde você vai colocar a sua ideia ali e ajudar, você vai motivar muito mais a pessoa. Tá? Então, os testes, eu trabalho com vários assessments, entre eles esse DISC, esse de valores, e um que é focado em liderança, que chama Alpha Assessment, que aí ele mostra os estilos de liderança, os pontos fortes daquela liderança e quais são os riscos que aquele estilo de liderança traz. Então, o cara que é muito executor, o que ele tem de bom, o que ele tem de risco? O cara que é visionário, o cara que é comandante e assim por diante. Aí esse já é 100% focado em liderança também. Incrível, tá? Então, respondendo o Fernando e Antônio, tem como e é necessário, e eu digo mais, para iniciar um trabalho, fazer todo um mapeamento, conseguir colocar as pessoas aí no direcionamento correto, motivando, e fazer regularmente isso, inclusive em plano de sucessão.
Tem tantos casos que eu vejo nas empresas que o cara vai, é promovido, perde, não tem como voltar, né? De acordo com a legislação, não se dá bem lá, e aí o que faltou? Que gap foi esse que ficou no meio? Então, foi algum estilo de liderança aí falho e alguma avaliação de perfil falha que não colocou o cara no lugar que ele estava preparado de fato. Respondi? Não, perfeito. E depois a gente vê de você passar essa ferramenta, eu acho muito legal. No final eu vou falar para vocês. Bom, vou antecipar, né? Eu vou entrar em contato com vocês individualmente depois e eu vou fazer sem custo mesmo esse bate-papo dessa organização da equipe, tudo. E aí eu passo para quem tiver mais interesse, eu mostro o estilo do relatório, como sai a resposta, como é feito o mapeamento. Eu vou conversar com vocês individualmente, a gente organiza as agendas e a gente vai fazendo esses bate-papos, tá bom? Combinado? Combinado, Ivi, obrigado. Imagina. Tem mais um aqui no chat. Você também tem alguma indicação de metodologia ou ferramenta para trabalhar o comportamento dos líderes? Desenvolvimento do perfil de liderança? É o que eu mais tenho. Quem perguntou? Pedro, vou falar com você no individual também para te mostrar os programas, os projetos, mas, por exemplo, esse teste que eu falei do Alpha, a gente aplica esse teste e trabalha toda a liderança através do resultado desse teste para trabalhar com todos os comportamentos e as habilidades daquela liderança. Aí a gente faz de forma individual, faz em forma de time, enfim, tem muito, muito trabalho bacana para fazer com liderança. É o que mais sai. Tá? Então, eu falo com você isso, Alpha Assessment. Eu vou passar para você também, vou anotar aqui o Alpha também, tá? Para não esquecer. Estou anotando o Pedro, Antônio e o Fernando, mas se alguém mais tiver interesse, vocês me avisem. Vamos lá, para a gente poder finalizar também aqui a parte da situacional. Mas vocês veem como a organização de como você vai desenvolver a sua equipe, o quanto engloba? Eu falo para vocês, é um quadrante simples que é possível você fazer o planejamento estratégico inteiro da sua equipe baseada nele. Porque quando você coloca uma pessoinha num desses quadradinhos, você consegue desenvolver tudo. Se você vai fazer um teste comportamental, se você vai fazer um desenvolvimento para ela, se você vai fazer alguma coisa técnica, você consegue fazer um plano de ação perfeito, um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador seu. Tá bom? Então, a gente falou do D1 e do D2. Vamos para o D3. O D3, o nível de desenvolvimento do D3 é aquele jogador capaz, né? Ele tem um bom conhecimento, mas ele é cuidadoso. Então, o que acontece? Ele tem uma competência moderada para elevada, só que ele tem um comprometimento variável. Então, é aquele cara que já está performando muito, que hora ele tá e hora ele tá, sabe? Aquele funcionário que você fala, hoje chegou você a falar bom dia. Aí outro dia falou bom dia. Então, é aquele funcionário que, assim, o desempenho dele tá melhorando, não tem necessidade tanto do direcional, você pode ver que ele tá mais pro cantinho do direcional, mas ele tem uma necessidade de apoio. A autoconfiança dele ainda está baixa. Então, é o estilo de liderança de supporting, né? Que ele fala ali de suportar, de dar o apoio em si. Esse é o mais alto lá do apoio. Então, você não precisa direcionar tanto. Então, tem uma certa proatividade da parte dele. Ele já faz um pouco as coisas sozinho. Mas ele está muito entre idas e vindas da autoconfiança. O seu estilo de liderança aqui é importante você dar muita atenção, ouvir ativamente, não é aquele, tá bom, depois eu falo com você, depois a gente marca e nunca marca, você faz isso, o cara vai desmotivar. Tem que encorajar, e esse é o cara que você mais dá feedback. Pode ter pessoas na sua equipe que você dá feedback anualmente. Esse cara, mensal é bom bater um papo. Porque o cara tá indo, o cara tá bom, o cara tá bem avaliado, só que ele tá oscilando, então ele tá precisando de muito feedback, ele precisa de muito suporte, entender o que tá acontecendo ou não. Faz sentido?
Beleza. Tem, sim. Beleza. Sim, sim. Vão pensando, né, nas pessoinhas aí nos quadradinhos. É engraçado quando a gente faz isso em time grande, o gestor já... Ah, é fulano, é ciclano. Já fala sem pensar, assim, né? Depois, às vezes, muda um pouquinho, mas é fácil de identificar, né? E o D4, o último nível, ele é aquele cara que é o autoconfiante. O D4, ele tem alta competência, então provavelmente é cara que já está há mais de 1 ano, 2 anos na empresa, já conhece como a banda toca e tem um alto comprometimento. É aquele colaborador que você fala assim, se eu ficar doente, ele toca a área para mim. É aquele que provavelmente num Nine Box, né, numa avaliação que você faça do seu time, você coloca ele como plano de sucessão. Então, é um colaborador bem preparado e comprometido. Ele trabalha muito independentemente e ele inspira os outros. Então, o que acho que foi o Fernando que comentou lá aquela hora, provavelmente um D4 que pegou aquele D2, D1 que estava lá perdido, coitado. Ele foi lá e inspirou e fez acontecer. Por quê? O funcionário só vai fazer isso se ele souber e tiver comprometido. Lógico, né? E tiver uma bondade no coração também, mas se ele está comprometido, ele vai fazer isso também. E qual que é o estilo de liderança? É delegar. Aqui é aquele estilo de liderança assim, ó, é baixo comportamento direcional e baixo apoio. A ênfase é oferecer a liberdade, permitir que ele possa desenvolver novos projetos, desenvolver as coisas da autonomia, aqui é a palavra da autonomia. E reconhecer a realização desse cara. E disponibilizar o recurso para que ele consiga, de fato, desenvolver o desempenho dele. Esses colaboradores, eles vão ser aqueles caras que vai te empurrar. Aí tem 2 estilos de líder. O que tem medo e o que toma o empurrão. Exatamente. Então, assim, esse é aquele cara que eu já vi muita injustiça, aquele prego que se destaca é martelado nas empresas, ou empresas que são sérias mesmo e fazem plano de desenvolvimento dos colaboradores, é o cara que foi promovido. Lógico, gente, não estou generalizando, né? Tem empresa que promove porque gosta. Aqui eu estou ensinando e acreditando no bom senso e ensinando uma ferramenta extremamente justa para com os seus colaboradores. Aqui você não vai avaliar ninguém no achismo, no gosto ou não gosto, ou deixo de gostar. Faz sentido? Ah, o Antônio estava tentando pedir, sair aqui, eu vi que ele estava tentando falar. Depois eu falo lá com ele no WhatsApp. Ok? Então, esse é o estilo de liderança autônomo. Quer falar, Virginia? Oi, eu queria só, na verdade, ver se dentro de uma situação que eu estou aqui, o D4 ela entra. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem uma autoconfiança, uma autocompetência, um autocomprometimento, só que ela tem um grande problema. É a questão de levar tudo que é positivo para o lado negativo. Então, ela é pessimista. Exatamente. Então, ela, em vez de influenciar a equipe, ela é negativa. Então, assim, e eu entendo que ela encaixa nesse D4, mas, ao mesmo tempo, já gerou não é uma pessoa que está capacitada por exemplo, a alcançar um cargo maior na empresa. E eu tive até uma conversa muito sincera com ela com relação a que eu preciso. Eu, como líder, eu preciso que ela esteja do meu lado, não contra mim. Exato. Né? E que talvez nenhum líder chegou a comentar isso com ela. E foi muito engraçado que no decorrer de uns 3 meses ela melhorou muito. Mas agora a gente acaba assim, quando você faz uma liderança, você ter algumas pessoas de confiança na equipe que traz para você as informações, né? E ela voltou a fazer a mesma coisa que ela fazia antigamente. E aí eu quero tocar num assunto que não é uma questão profissional, é uma questão de caráter, é uma coisa pessoal dela, e que aí ela precisa tratar. E aí uma pergunta até onde eu, como líder, posso estar influenciando ou, ao mesmo tempo, chegando num determinado momento de que ela não tem o perfil para trabalhar primeiro na empresa que a gente está
e segundo, na equipe que eu tenho, que é uma equipe muito unida. Certo. Acho que assim, estando de fora, né, sem o acompanhamento, tem mais detalhes para ser entendido o que está acontecendo com ela, né? Se a pessoa era motivada e desmotivou do nada, se está acontecendo alguma coisa que ela vai e volta. Mas a grande questão, você como líder, principalmente, que é o que eu direciono meus clientes, é o seguinte: quando você dá feedback, o líder ele tem que entender muito bem se está faltando competência ou vontade. Tá? Já vi muitos casos de D4. Normalmente a pessoa é comprometida e é eficiente. Alguma coisa pessoal ou algum detalhe profissional aconteceu que faz a pessoa... Porque o D4 ele é muito influenciador dentro da equipe também. Então tem os dois lados. Sempre é um cara muito influenciador. Ou uma mulher, né? Cara, modo de dizer. Mas essa questão quando você descobre para que lado ele está influenciando, aí vai do líder entender. De duas uma. Se você souber que a pessoa está passando por um momento que já aconteceu, pessoal, que está caindo lá na empresa, né? Que está refletindo na empresa, e você tem a possibilidade de descobrir isso, ela pode fazer um processo, por exemplo, de mentoria, de coaching, ela, pessoal. Ela deve estar com algum problema aí de autoestima, clareza sobre os papéis dela, clareza de quais são os atributos, as forças que ela tem, as fraquezas. Então, um processo meio pessoal dela mesma. E se for algo que está vindo e indo por outros motivos e aí você não tiver como lidar, aí entra naquela questão do seguinte: você entrega, você sabe fazer, você é bem reconhecida, feedback, mas preciso que você melhore isso, isso e isso, plano de ação, como vamos saber que você melhorou, quanto tempo vamos voltar para mensurar e fecha. Lembrando que você é ótimo, que tá tudo bem, que estou empolgado, que estou gostando do seu trabalho. É isso. Aí tem líder que vira para mim e fala assim: eu fiz isso 3 vezes. Aí eu falo para ele: tá bom, é competência ou é vontade? Aí você vai ter que analisar. Faz sentido? Tá? Então por isso que eu falo de comunicação. Ela serve para tudo. Todos os detalhezinhos. Ok? Mas depois, quando a gente for falar no individual, que eu vou te mostrar as ferramentas, tudo, aí eu dou mais detalhe também para você, tá? Tem até as ferramentas de feedback que vão te ajudar com esse seu colaborador, ou colaboradora, no caso, tá bom? Ficou claro, então? D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, S4? Fez sentido? Sim. Ficou? Fez? Beleza. Então, qual que é a ação agora de vocês? Pegar a equipe de vocês e colocar no quadrante. Quando? Ontem. E quando eu vou ficar refazendo? Sempre. É a forma mais prática de você analisar estrategicamente a sua equipe. Daí, você vai sair com diversos planos. Eu não estou falando que isso vai resolver a vida, não vai. Mas se daí você souber com quem você tem que fazer um feedback, com quem você tem que fazer um treinamento, com quem que você tem que dar um suporte, aí você vira assim para mim e fala: putz, Ivi, cheguei na conclusão aqui que tem 3 funcionários lá que eu preciso suportar, preciso engajar, preciso motivar. Meu, vamos fazer um teste de valores nesse cara? Eu vou te falar exatamente o projeto que esses caras vão voar. E funciona. Entendeu? Então, ter o esqueleto para poder bolar a ação. Concordam? É possível? Simples e eficaz, né? Eu gosto de coisa assim, simples e eficaz. Ô, Ive, posso dar uma sugestão aqui? Pode sim. Eu aprendi na minha vida que relatos de histórias agrega muito para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. Não seria interessante, talvez, daqui 1 mês, 2 meses, ou no decorrer desses 2 meses, se alguém tiver algum relato com relação à utilização dessa ferramenta que fez com algum funcionário, com alguma equipe, mandar para você mandar para a gente, ou mandar no grupo, relatando o que foi que aconteceu, que eu acho que isso agrega demais para o nosso dia a dia. Sim, quando eu for conversar em particular com vocês,
se comprometerem a fazer de fato, a colocar em prática, eu faço esse acompanhamento, sem a menor dúvida. E aí a gente traz e vou passando, olha, a pessoa fez, olha o que aconteceu, a pessoa fez o que aconteceu. Dos meus clientes, nunca parei para pegar case, né? Tipo, se poderia abrir. Eu falo pelo que eu vejo o resultado, mas assim, podendo abrir as ações e tal, eu nunca pedi. Mas a partir de hoje eu posso entrar. Tem uma cliente específica que está fazendo hoje na equipe dela isso, atualmente. Ela eu já sei que é mais aberta, posso pegar daqui uns meses e ver como ela encaixou, como ela organizou a equipe nisso. Pode ser um exemplo. E aí, se vocês quiserem fazer, eu acompanho sem problemas, tá bom? O Fernando ia falar alguma coisa ou não? Que eu vi que abriu, mas fechou o microfone. Vou finalizar aqui. Não, acho que... Beleza. Não. Tá bom. Gente, na verdade, então é isso. Então, consolidando, né? Consolidando um pouco aqui do que a gente falou. A questão do líder assumir a responsabilidade, nortear e tomar decisão. Agora que eu falei da questão da comunicação e da liderança situacional, vocês conseguem enxergar a essência da liderança entrando quando você aplica essa ferramenta? A partir do momento que você aplica essa liderança situacional, você está assumindo a responsabilidade das pessoas que estão na sua equipe, você está norteando, que é dando o direcionamento e o apoio, e você está tomando as decisões. Você está agindo com a essência da liderança. Outro tópico importante para frisar: liderança pode ser aprendida. Caso do Versiani ou de qualquer outro caso em que você tenha uma pessoa que precisa desenvolver alguma coisa. Tudo pode ser desenvolvido. Tudo pode ser aprendido. Se você acreditar nisso, você vai passar isso para sua equipe e vai desenvolver a sua equipe. Ah, pessoa comportamental. Já tive caso, o gestor falou assim, mas a cara dela tá assim feia. Eu falei, tá, mas é a cara dela. Mas ela fala com todo mundo, respeita todo mundo, entrega muito bem, mas a cara dela incomoda. Aí eu falei, tá, como é que você vai dar o feedback falando que a cara dela incomoda? Né? Vamos colocar no papel, vamos entender o que é a cara dela incomodar. Né? Qual que é a situação? O que isso está causando? As pessoas acham que ela sempre está de mau humor. Mas há quanto tempo ela está na empresa? Acho que ela estava há uns 2 anos. Então as pessoas já sabem que ela não está de mau humor, elas só falam que parece que está. Então está impactando alguma coisa? Mas, na verdade, não. Então, deixa a pessoa. É o jeito da pessoa. É importante também a sua equipe saber lidar com diferenças, né? Não é porque alguém acha que a cara dela está incomodando que a empresa inteira está achando que a cara dela está incomodando. Cuidado com achismos. Feedback e desenvolvimento de pessoas é baseado em fato, visando o futuro, sempre. Eu acho, eu percebo, eu vejo, eu ouvi. Cortem isso. Cortem isso da vida de vocês como líderes. Aconteceu, o fato é, naquela situação. Por isso que a gente fala que o feedback, ele é momentâneo. Você tem o feedback de avaliação de desempenho, onde você faz pelo menos uma vez por ano, mas a pessoa fez algo na hora, tem que ser feito na hora. O feedback tem que ser na hora. Então, assim como a liderança pode ser aprendida, qualquer competência e habilidade do time que está abaixo de você também pode ser. Ponto de atenção, tentou de uma forma correta, colocando o plano de ação, mensurando, tentou de novo, de uma forma correta, não foi, identifica se é habilidade, competência ou vontade. Tem gente que de fato está querendo ser demitida, tem gente que não está feliz, tem gente que não pede as contas porque não quer pedir FGTS, tem de tudo. Então o líder ele tem que saber enxergar e é por isso que é importante se basear em fatos e não em achismo, tá? E, por último, existe o estilo de liderança eficaz para cada nível de desenvolvimento dos colaboradores. Então, se a gente for consolidar tudo que eu falei aqui, a gente foca nesses 3 aspectos, onde tudo engloba-se na comunicação assertiva e eficaz. Você viu, dá para pegar um assunto e dividir mais em um webinário, pegar o outro assunto e dividir, dá para fazer muita coisa, né? Mas
se a promessa aqui era vocês conseguirem bolar um plano estratégico para começar no desenvolvimento da equipe de vocês, aí eu preciso ouvir de vocês se eu cumprir minha promessa. Eu ia falar promessa cumprida, mas preciso ouvir de vocês. Oi, Ive. Oi. Me permite um comentário que eu acho que é muito legal, acho que os nossos colegas que estão participando já devem ter vivenciado também. É muito difícil hoje você encontrar líderes assim que o seu subordinado o admire, né? Porque o que é muito comum se encontrar são fiscais, né? O pessoal comenta muito falar esse nome, fiscal. Por quê? Porque ele só fiscaliza. E aí, você vendeu? Você atingiu a meta? Você fez aquilo? Mas ele não acompanha, né? E não dá as ferramentas, né? Então, e aí, aí entra até naquele assunto que foi comentado sobre falar a verdade, o colega comentou. A gente tem que estar... tem que ser o mais transparente para que eles sejam transparentes também, porque se você não tem controle da sua equipe, você na sua frente ele vai te falar coisas só de aparência, mas por trás ele vai estar falando outras coisas com outros funcionários e que isso aí não vai crescer nada para a empresa, né? Então, o que eu vejo é assim, o líder ele tem que ser admirado, ele tem que pensar assim, o seu subordinado vai fazer, eu vou fazer porque ele me inspira, né? Ele faz com que eu tenha vontade, ele mostra essa liderança de uma forma positiva, ele é motivador, ele é para frente, ele é otimista, né? Ele absorve os problemas, mas ele tá junto com a gente, ele não é aquele que quando tiver algum problema maior ele vai ser o primeiro a sair e jogar a responsabilidade para os seus subordinados, né? Acho que isso é uma coisa que acontece muito hoje. Entra na essência da liderança. Por isso que a palavra essência, ela pode parecer uma palavra inocente, mas ela mostra de fato o fundamento, né? A essência, se a pessoa é aquilo, ela é aquilo como líder e ela vai ser de fato admirada e não ter puxa-saco embaixo dela, né? É aquele líder que, num momento como hoje de pandemia, eu tenho 2 clientes que passaram por isso. As pessoas estão em casa e não estão trabalhando. Eu falei, opa, que bom. Então, esse momento de pandemia pode mostrar para você que tem um gapzinho aí na sua liderança. Alguma coisa está acontecendo, porque eles estarem em casa ou estarem dentro da empresa não era para ter mudado nada. Era para continuar trabalhando. E aí a pessoa tem que ficar por vídeo, olhando todo mundo lá no videozinho. Falei, então você não está conquistando a confiança. Você não está confiando, você não vai conquistar a confiança deles. A gente até mudou o programa porque não era de liderança, né? Para pegar assuntos de liderança para ela entrar com feedback e tudo mais com o time. Falei, aproveita para organizar a casa. Né? Vocês não estão com tanta demanda, é hora de organizar. E aí, de fato, se tornar esse líder que o Fernando comentou, que é um líder inspirador e que sirva de exemplo, que foi o que eu falei lá no começo. Vocês já tiveram, com certeza, líderes que vocês falam, vou me apoiar, vou me modelar nele, e líderes que vocês falam assim, que bom que você passou na minha vida, que você me ensinou o que não fazer. Mas a importância da cabeça, né, do mindset de crescimento é entender que mesmo aqueles que foram ruins, ou o funcionário que te sacaneou, ou que está sujando a sua imagem, o que você pode aprender dessa situação? Pega tudo que você vai aprender e aprimora. E se melhora e melhora os outros. A terceira lição da liderança que a gente falou aqui também. Ok? Obrigado. Imagina. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, eu acho que é isso. Olha, tem meu número aí, para quem não tem, mas eu sou um livro aberto nas redes sociais, então só não entre em contato comigo quem não quer, certo? Eu vou passar para cada um a questão do bate-papo individual, a questão dos assessments, enfim. Vamos aproveitar esse momento, sim, para organizar a casa. Vejo que vocês aí que estão participando estão super engajados, acho que é o momento e acho que vai valer muito a pena pensar nisso agora. Então, eu vou falar com vocês individualmente,
Aí, entre amanhã e sexta, a gente vai marcando os bate-papos. Por enquanto, eu agradeço a participação. Eu espero que tenha sido efetivo, eu espero que tenha tido bastante, agregar, né, bastante conhecimento aí para vocês e que eu já possa ter contribuído de alguma forma nesse momento que fica tudo muito escuro. Certo? Gente, foi um prazer. Muito obrigada. Beijo, um abraço, boa noite, ótimo descanso. Se cuidem, por favor. Vamos todos sair mais fortes dessa. Um abraço. Obrigado, até mais. Obrigada, tchau, tchau.